Meus irmãos, nós vamos dar continuidade à nossa série de exposições. Ser igreja significa... E na primeira parte dessa nossa série nós aprendemos que ser igreja significa conhecer e crer no Evangelho. Ser igreja significa saber o que é o Evangelho. A morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo. Ser igreja significa saber porque nós precisamos do Evangelho. Porque nós éramos inimigos de Deus, mas no sangue de Cristo nós somos reconciliados. Ser igreja é saber o que nós recebemos no Evangelho. Nós recebemos a restauração da comunhão com o Pai. Ser igreja é saber por que Deus nos salvou pelo Evangelho. Para que juntos nós sejamos o templo onde Deus habita pelo Espírito Santo. Hoje nós vamos começar uma nova série, uma segunda parte dessa nossa série. E nela nós vamos ver que ser igreja é viver de modo digno do Evangelho. E aí conta-se uma história de que uma certa vez, numa carpintaria, houve ali uma assembleia um tanto quanto diferente, estranha. Houve um verdadeiro bate-boca para poder acertar as diferenças que ali existiam. Então o Martelo ele começou a exercer a presidência daquela assembleia, mas os participantes rapidamente o notificaram que ele precisaria renunciar à presidência e à própria reunião. Por quê? Porque ele fazia demasiado barulho e porque ele passava o tempo todo dando marteladas, golpeando as coisas. O Martelo ele aceitou sua culpa, mas ele aceitou sob a condição de que o parafuso também fosse expulso. Porque o parafuso ele dava voltas demais até chegar no seu alvo. Por outro lado, o parafuso concordou, mas, por sua vez, ele exigiu a expulsão da lixa. Porque a lixa era sempre muito áspera, estava sempre em atrito com todo mundo. A lixa acata a acusação, mas sob a condição de que o metro também fosse expulso. Afinal de contas, ele media todo mundo segundo as suas próprias medidas. Achava que ele era o único perfeito. E nesse momento entra um carpinteiro ali. Então ele junta todo o material e ele toma as suas ferramentas. E ele pegou justamente o martelo, a lixa, o parafuso, o metro. E então, finalmente, aquela madeira rústica que estava no canto da carpintaria se tornou num móvel muito bonito, muito elegante. E aí, quando a carpintaria ficou vazia, aquela assembleia retomou a sua discussão. E aí o serrote, então, toma a palavra e diz: senhores, eu acredito que ficou muito claro que entre nós há, sim, muitas diferenças, inclusive defeitos. Mas nós fomos criados de modo que, unidos nas mãos do carpinteiro, nós somos instrumentos úteis para fazer a sua vontade, para que ele seja glorificado através de nós. Por isso, concluiu o serrote, nós não podemos permitir que as nossas diferenças nos separem. Antes, devemos entender que para o louvor do nome do carpinteiro, nós devemos nos esforçar diligentemente para manter a unidade dessa carpintaria. Meus irmãos, é sobre essa unidade, não na maçonaria, mas na igreja, que trata o nosso texto dessa noite. E eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus comigo dessa vez, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, e nós vamos ler dos versículos 1 ao versículo 6. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 6. E mais uma vez eu vou pedir para que vocês me ajudem na leitura. Eu vou começar fazendo a leitura do primeiro versículo e vocês leiam o versículo seguinte, até nós terminarmos a leitura de todo esse bloco. Leiamos então com atenção a palavra do Senhor e com alegria também. Efésios 4, 1 ao versículo 6. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando
esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamados numa só esperança na vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Senhor, no nome de Jesus, a Tua palavra foi lida. O Senhor tem falado conosco desde o princípio desta reunião. Mas agora eu rogo a Ti o favor do Seu Espírito, para que o meditar do meu coração e as palavras dos meus lábios sejam agradáveis a Ti, Redentor meu e Rei meu. Mas que elas sirvam para a edificação do Seu povo, para que elas sejam úteis para a conversão daqueles que ainda não Te conhecem. Se conosco, engrandece o Seu nome, no nome de Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, pensando nessa ilustração do início deste sermão, nas mãos do carpinteiro do universo, as nossas diferenças, elas são usadas para a glória daquele que nos chamou no seu Evangelho, para nós vivermos de modo digno a vocação de sermos povo de Deus, filho de Deus. Vivemos de modo digno estarmos unidos ao Senhor Jesus Cristo. Mas antes de nós iniciarmos essa exposição, eu quero aqui dar um breve contexto da carta de Paulo aos Efésios. Segundo os estudiosos, essa epístola ela foi escrita durante a sua primeira viagem missionária, em sua primeira prisão em Roma, por volta ali do ano 60, 62, alguma coisa assim. E diferente de outras cartas que Paulo escreveu, como por exemplo a carta aos Gálatas ou a carta aos irmãos em Corinto, esta carta para os irmãos em Éfeso, ela não foi escrita para corrigir uma heresia, ela não foi escrita para poder tratar de algum problema específico da igreja. O propósito dessa carta é pastoral, ele é mais amplo. Paulo escreve para mostrar aos cristãos a grandeza do plano de Deus para a salvação do seu povo, que ele realiza em Cristo. E também para ensinar como esse plano transforma a identidade e a vida prática deste povo. A carta, como a maior parte das cartas de Paulo, se divide em duas grandes partes. Nos 3 primeiros capítulos, Paulo ele vai apresentar a obra de Deus em Cristo. O Pai escolheu antes da fundação do mundo um povo para si, o Filho redimiu esse povo pelo seu sangue, e o Espírito Santo selou a redenção por meio da sua obra. Deus salvou pecadores mortos nos seus delitos e pecados e os reuniu em um só corpo, fazendo deles a sua família e o templo no qual ele habita por meio do Espírito Santo. Mas aí, a partir do capítulo 4, Paulo ele muda o foco e mostra como é que nós devemos viver por causa daquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Se nos 3 primeiros capítulos o verbo que se destaca é o verbo ser, quem nós somos em Cristo, os 3 últimos capítulos, meus irmãos, me desculpem, eu estou lidando com a crise de sinusite, então pode ser que eventualmente isso atrapalhe durante a exposição, então tenha um pouco de paciência comigo. Os 3 últimos capítulos desta epístola, eles são marcados pelo verbo andar. Paulo repete essa ideia, essa expressão, pelo menos 5 vezes nesses 3 capítulos. Andai de modo digno, não andeis como os gentios, andai em amor, andai como filhos da luz, andai prudentemente. Perceba que o Evangelho, ele não apenas muda a nossa situação diante de Deus. O Evangelho, ele muda o nosso modo de andar no mundo.
E é exatamente isso, meus irmãos, ou por isso que nós vamos iniciar essa nossa segunda pequena série sobre ser igreja significa. No primeiro nós vimos que ser igreja significa conhecer o Evangelho. Nesta nós vamos entender que ser igreja significa viver o Evangelho. Por isso, o que eu espero poder mostrar essa noite, que não basta que nós conheçamos o Evangelho, nós precisamos viver de modo digno do Evangelho que nos salvou. Porque Deus graciosamente nos chama pelo Evangelho para nós vivermos unidos como seu povo. Nós que estamos em Cristo devemos viver de modo digno desta obra do Senhor. Porque Deus, de modo gracioso, nos chamou pelo Evangelho para nós sermos o seu povo. Nós devemos viver de modo digno a unidade deste povo. Para nossa reflexão, o tema deste sermão é ser igreja significa viver de modo digno o chamado de Deus. Ser igreja significa viver de modo digno o chamado de Deus para sermos igreja. Nós vamos meditar nesse chamado do Senhor em 3 pontos. No primeiro, nós vamos ver que nós somos chamados para sermos escravos. No versículo 1. Percebam que, depois de nos ensinar, como eu já mencionei, nos 3 primeiros capítulos de Efésios, sobre essa graciosa obra de Deus para a nossa salvação, Paulo, aqui no capítulo 4, finalmente ele chega no primeiro imperativo para a igreja. Na primeira atitude prática para a igreja, como resultado do que Deus fez em nós em Cristo. E essa, meus irmãos, é a lógica do Evangelho. Deus primeiro nos transforma, então ele transforma a nossa maneira de viver. É por isso que Paulo começa este trecho, capítulo 4, versículo 1, com pastoral rogo-vos. Agora, meus irmãos, antes de nós ouvirmos o rogo de Paulo, nós precisamos entender quem é o homem que está rogando. Paulo diz que ele é um prisioneiro, ou o prisioneiro no Senhor. Quando a gente olha um pouco para trás, lá no 3:1, ele vai dizer: por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo. Quando ele diz que é o prisioneiro de Cristo, ele está indicando ali que a providência era a causa da prisão dele. Era algo que estava além das escolhas dele. Agora, aqui no versículo 4, quando ele diz: eu sou prisioneiro no Senhor, aqui ele está se orgulhando de ser prisioneiro da vontade de Deus por causa da sua união com Cristo. A palavra grega para prisioneiro, ela significa estar amarrado, estar vinculado. Então, assim como um prisioneiro acorrentado a um tronco, Paulo, ele se via amarrado à vontade de Deus por causa do amor com que o Pai o havia amado em Cristo Jesus. Paulo, ele se via livre para fazer a vontade de Cristo e não para fazer o que ele quisesse. Então, para permanecer fiel no serviço ao Senhor Jesus Cristo em benefício da igreja, Paulo, ele rejeitou a sua liberdade civil. Isso, meus irmãos, dá um enorme peso ao apelo deste pastor. Porque quem está escrevendo este apelo para aqueles efésios e para nós, não é um teórico sentado confortavelmente no sofá da sua casa. É alguém que escolheu até ser preso injustamente por causa do Evangelho para servir a igreja do Senhor Jesus Cristo. Antes de pedir à igreja que renunciasse ao seu conforto em favor da unidade, em favor da glória de Deus, Paulo já havia renunciado o seu próprio em favor de sofrer por Cristo em favor da igreja. Paulo, ele se via voluntariamente um escravo da vontade de Cristo. E, meus irmãos, entendam isso. Se vocês estão em Cristo Jesus,
Assim como Paulo, a liberdade de cada um de vocês pertence e é limitada pela vontade de Cristo. Você voluntariamente, por fé, se tornou escravo daquele que te comprou a preço de sangue. Você foi chamado para negar a si mesmo, para tomar a cruz, que significa a morte de si, a morte do ego, para seguir a vontade dele, para falar o que ele quer que você diga, para usar a sua vida como ele ordenou que seja usada. Agora, quem está no Senhor Jesus não pergunta mais o que eu prefiro, mas pergunta o que é que vai trazer mais glória ao nome de Cristo e mais vai edificar a sua igreja. Esta deve ser a preocupação daqueles que são escravos da vontade do Senhor Jesus. Agora preste atenção. Somente aqueles que são comprados pelo sangue e que foram convertidos pelo Espírito Santo possuem essa liberdade para serem, por vontade, escravos da vontade do Senhor Jesus Cristo, em benefício da igreja. Somente os convertidos vivem assim. Os que andam na carne, eles são escravos, não de Cristo, mas da sua própria vontade. Vivem para realizar a sua vontade, os seus sonhos. A igreja é algo secundário na vida deles. A vontade de Cristo, eles sequer têm tempo para ela. Mas essa não é a realidade daqueles que estão em Cristo Jesus. Foi esse prisioneiro da vontade de Cristo que escreveu: rogo-vos, pois, irmãos. Um dos significados da expressão rogar é exortar, é convocar com base em alguma coisa. Isso faz todo sentido à luz da preposição que vem a seguir, pois. Essa preposição, ela é importante porque ela nos ensina que a vida cristã não começa no dever, na ética, começa na graça. O pois aqui liga tudo o que Paulo nos ensinou que Deus fez até o final do capítulo 3, àquilo que agora nós somos chamados a ser unidos a Cristo, como escravos de Cristo. Esse pois, meus irmãos, conecta a doutrina à prática. Ninguém pode ser escravo da vontade de Cristo se não conhecer a sã doutrina, a teologia, que nos revela quem é Cristo e qual é a sua vontade. Ela nos mostra, meus irmãos, que a fé na doutrina do Evangelho, e não a nossa vontade, mas a fé na doutrina do Evangelho, é a base de toda a vida cristã e que nos ensina como nós devemos andar de modo digno de Cristo, o Filho de Deus. E essa súplica de Paulo, meus irmãos, ela está posta aqui como um imperativo. E esse imperativo é para todos os que se dizem chamados pelo Evangelho. Ele diz, e aqui está o imperativo: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro de Cristo, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados. O verbo andar, meus irmãos, ele não descreve um passo isolado da nossa vida, mas ele descreve um curso inteiro, um hábito regular que acontece de novo e de novo e de novo, exatamente como um rio que corre no seu leito por anos, por séculos, por milênios, de novo e de novo e de novo. Isso significa que o cristianismo não é uma decisão tomada em um culto. É uma obra divina que muda o curso inteiro da vida daqueles que creem. Aqueles que a fé deles termina quando o culto termina, que não tem tempo para Deus durante a semana, que não tem tempo para a santificação, que não tem tempo para o serviço de Deus, muito provavelmente nunca experimentaram a obra de Deus nas suas vidas. Esse é o modo de vida digno da vocação. A palavra digno, ela significa algo que é próprio, algo que é adequado. Ela significa viver à altura de.
O que Paulo está dizendo é: andem à altura de. Mas andem à altura de quê? Da vocação a que fostes chamados. A palavra vocação significa convite, ela significa chamado. Mas na teologia de Paulo, esse chamado para a salvação não é um convite opcional que pode ou não produzir os seus frutos, produzir resultado. É um chamado eficaz o chamado eficaz de Deus por meio do Evangelho, que tira pecadores das trevas e os introduz no reino glorioso da sua luz. Foi isso que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou sobre este chamado eficaz em João 6,37, quando ele diz que todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Não importa se vai fazer beicinho, se vai fazer birra, virá. Quando o pastor disser, venha, ele virá. E virão tão somente estes que o Pai deu ao Filho. É desse chamado que Paulo está falando, desse chamado eficaz. Essas três palavras juntas, meus irmãos, andar, digno, vocação, por elas Paulo está dizendo que a vida cristã, ela deve ser compatível com a grandeza do chamado eficaz que o crente recebeu pelo Evangelho de Cristo. Se você se diz chamado e a sua vida não foi transformada, Deus não operou na sua vida. Porque o chamado de Deus é eficaz. Os crentes santificam o nome de Deus. Eles se afastam do mundo. Eles odeiam o pecado. Eles amam Deus e a sua palavra. Então é disso que Paulo está falando. A nossa maneira de viver, meus irmãos, do mais idoso, como a dona Lúcia, ao mais novo, que está sendo treinado como os nossos bebês, devem dizer ao mundo que nós pertencemos ao reino de Deus. Isso é o que a Bíblia chama de santificação. Isso significa que nós não podemos ser preguiçosos mais, mas trabalhadores. Não maledicentes, mas abençoadores. Não ressentidos, mas perdoadores. Não negligentes, mas zelosos. Não infiéis aos votos, mas pessoas confiáveis. Porque nós carregamos a divina semente. Paulo está rogando aos que foram eficazmente chamados pelo Evangelho para viverem de modo digno da obra de Deus neles. Como Paulo ainda vai escrever mais adiante, nessa mesma epístola, capítulo 5, no versículo 1, andar de modo digno, meus irmãos, é sermos imitadores de Deus, como filhos amados. Um filho que ama o seu pai, imita o pai. Eu me lembro quando eu era criança e eu andava com meu pai no meio da rua, uma das poucas imagens que eu tenho junto com meu pai, e eu ficava olhando para a mão dele para saber como é que ele andava com os dedos, se era assim, se era assim, se era assim. Eu queria imitar o meu pai. Sejam imitadores de Deus, como filhos que amam o Pai. E andai em amor uns pelos outros, como Cristo também nos amou e a si mesmo se entregou por nós. O chamado eficaz do Evangelho, meus irmãos, nos transforma em imitadores dignos de Cristo, que voluntariamente se tornam escravos da vontade do Senhor Jesus em favor da glória de Deus na igreja do Senhor. Pensem, por exemplo, quando um jovem é aceito para servir no exército. Imediatamente a sua postura muda. Ele aprende uma nova disciplina, um novo modo de caminhar, um novo modo de falar. Ele aprende a usar de maneira digna o uniforme que lhe é dado. Agora, de maneira infinitamente mais gloriosa, Deus nos chama pelo Evangelho para nós vivermos de modo digno do nome do seu Filho.
Por isso nossa vida, ela deve dizer a todos, muito antes que as nossas palavras, que eu pertenço a Cristo. A sua vida diz isso ao mundo. Quem olha para você sabe que você não é deste mundo maldito, deste mundo amaldiçoado por Deus. Porque se nós somos escravos da vontade de Cristo, o mundo vai saber disso. É por isso que a primeira aplicação para nós é essa. Ser igreja não é apenas conhecer o Evangelho, é viver o Evangelho, é praticar o Evangelho. Meus irmãos, não basta que a gente conheça essa doutrina. Satanás é o melhor de todos os teólogos do universo, e ainda assim ele é um diabo. Paulo nos lembra, meus irmãos, que nós fomos chamados para viver de modo digno da vocação que nós recebemos por graça. Portanto, crentes, como pastor auxiliar de Cristo, eu vos rogo, examinem a vida de vocês, examinem, jovens, examinem todos, se a vossa maneira de falar, de trabalhar, de tratar a sua esposa, o marido, os filhos, os pais, a maneira de você se relacionar com os amigos ímpios e com os irmãos na igreja, de administrar o seu tempo, o seu dinheiro, os seus desejos, os seus sentimentos para com o seu próximo, se eles anunciam que você pertence a Cristo. Crente, se você está no Senhor Jesus Cristo, a sua profissão de fé não pode acabar quando termina o culto. Ser igreja significa viver o Evangelho, tornar-se voluntariamente escravo da vontade de Cristo em favor da igreja dele. Logo, se você foi chamado pelo Evangelho, meus irmãos, vivam de modo digno, como um escravo da vontade de Cristo, como Ele mesmo, livremente, sofreu como escravo da vontade do Pai. Ser igreja é viver dignamente o chamado do Evangelho para nós sermos escravos da vontade de Cristo em favor da igreja dele. Segundo, viver o Evangelho, meus irmãos, é saber que nós somos chamados para preservar a unidade do Espírito na igreja. É isso que Paulo vai nos mostrar aqui nos versículos 2 e 3. Depois de nos mostrar que nós devemos viver de modo digno o chamado para sermos voluntariamente escravos da vontade de Cristo, Paulo, ele passa a mostrar como é que esse chamado se manifesta na prática da igreja. Ele se manifesta, meus irmãos, na unidade que existe entre os membros da congregação. Porque a unidade da igreja só existe e é preservada onde corações foram de fato transformados pelo Evangelho e convertidos à vontade de Cristo. Veja como Paulo ele estrutura esse trecho da sua carta. Olhem para mim, comigo de novo, para o versículo 1 e depois nós vamos ler o versículo 3. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados. Com toda a humildade, lá no versículo 3 agora. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E pode ser que alguém aqui perguntasse para Paulo: apóstolo, como é que nós podemos praticar essa unidade a despeito das nossas diferenças, das nossas fraquezas, dos nossos pecados? Paulo nos mostra que a unidade ela é preservada pelo Espírito a despeito de nós. Onde se reúnem, meus irmãos, corações que foram eficazmente convertidos pelo Espírito Santo, ali eficazmente haverá unidade entre o povo de Deus. É por isso que ele escreve no verso 2 o seguinte: que aqueles que estão no Espírito preservam ou cheios do Espírito, preservam esta unidade com toda humildade e mansidão e longanimidade,
suportando uns aos outros em amor. Paulo ele nos apresenta aqui 4 virtudes do próprio caráter de Cristo, que aqueles que estão cheios do Espírito se revestem delas. A primeira virtude é a humildade. Meus irmãos, o contrário de humildade é orgulho. E apesar de existir um bom orgulho, aqui Paulo fala daquele orgulho pecaminoso, que leva alguém a desprezar o seu semelhante. No mundo grego-romano, humildade, meus irmãos, não era considerado uma virtude, era uma fraqueza. Era algo indigno para um homem livre. Humildade era ser escravo, era ser vergonha, ser um pária. Mas é interessante como Cristo ele transforma completamente este conceito na sua vida. Nós temos ali o Rei do Universo, o Criador de todas as coisas, o Senhor da glória, que se humilha. Ele se humilha a si mesmo. Ele lavou os pés dos discípulos, fez o trabalho do escravo mais indigno. E ele declarou para nos ensinar: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Meus irmãos, a unidade nunca vai existir numa igreja onde as pessoas se consideram grandes demais para se fazerem escravos da vontade de Cristo em favor uns dos outros, para que Deus seja glorificado. Onde o orgulho domina, ninguém aceita ser ensinado, ser repreendido, ser corrigido, ser exortado. Onde o orgulho permanece, as mutualidades não existem. E ali não existe a unidade do Espírito. Meus irmãos, o Deus Filho, que no princípio estava com o Pai, criando todas as coisas, ele se humilhou, ele se sujeitou às nossas fraquezas, ele se sujeitou à vergonhosa, injuriosa cruz, porque ele considerou a glória do Pai na redenção da igreja muito maior do que o seu direito de ser glorificado e adorado ao lado do Pai. Veja o amor com que Cristo nos amou, humilhando a si mesmos, a si mesmo. E nós, pecadores, não aceitamos de jeito nenhum que alguém ouse tentar ser maior do que nós. Para Paulo, meus irmãos, humildade é imitar Cristo, considerando o bem do irmão, o bem da igreja, superior ao seu próprio bem-estar. Basta a gente ler Filipenses 2:3, Paulo explica isso com muita clareza. Quando ele diz: nada façais por partidarismo ou vanglória, ou seja, não faça isso por causa de partidos, não faça isso por causa de uma glória inútil, mas faça todas as coisas por humildade. E aí ele explica o que é humildade: considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Se eu parar de olhar para o meu próximo, ou se eu parar de olhar para mim como grande demais, e olhar para o meu próximo, para o bem eterno dele, como superior ao meu, então eu vou ser humilde. Porque eu vou reconhecer que Cristo morreu por ele, assim como morreu por mim. É por isso que o apóstolo Paulo, ele suportou açoites, perseguições, mentiras, humilhações. É por isso que ele suportou a prisão injusta em benefício da igreja. Não existe servir a Cristo sem serviço à igreja. Paulo considerava o bem da igreja muito superior ao seu próprio bem-estar. Portanto, meus irmãos, humildade é diminuir a si mesmo em favor de algo que é muito maior do que nós, a igreja do Senhor Jesus, a glória de Deus em nós. Humildade, meus irmãos, é me humilhar para preservar a unidade na igreja, porque assim nós vivemos de modo digno do chamado de sermos filhos de Deus. Então logo nós viveremos o Evangelho de modo digno quando nós nos tornarmos escravos de Cristo. É assim
como Cristo fez, que nós preservamos a unidade, morrendo para o nosso ego, para que a glória de Deus se manifeste na firme unidade da igreja. Faça isso na sua casa, faça isso no seu trabalho, faça isso sobretudo na congregação onde Deus te colocou. Não seja orgulhoso como o diabo, seja humilde como Cristo. Mas aí Paulo segue adiante e fala para nós a respeito da segunda virtude, a mansidão. Mansidão, meus irmãos, não é covardia, não é passividade, é força sob domínio, força controlada. Os gregos usavam essa palavra para descrever animais selvagens, poderosos, que eram domesticados. O animal não se tornou bobo, ele se deixou ensinar a controlar a sua fúria, a sua força, o seu poder. Lembra, Jesus disse, eu sou manso e humilde. Jesus Cristo não era fraco, ele não era bobo, ele era o mais poderoso de todos. E ele decidiu dominar o seu poder para o benefício de outros. Mansidão, meus irmãos, está diretamente ligado a ser alguém ensinável. Essa é a ideia central da palavra mansidão. Eu acho impressionante, porque essa foi exatamente a palavra que Deus decidiu usar para descrever o caráter de Jesus Cristo. Hebreus 5,8 nos diz, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Meus irmãos, o autor de Hebreus não está dizendo que Jesus Cristo precisou sofrer para aprender a obedecer a Deus. Jesus Cristo sempre obedeceu ao Pai enquanto viveu eternamente no seu estado de glória. O que o autor de Hebreus está nos ensinando é que o Filho também se deixou ensinar a obedecer no estado de humilhação, debaixo do sofrimento. Ser manso, meus irmãos, é se deixar ensinar a obediência ao Pai, não só quando é fácil, em tempos de paz, mas sobretudo quando é difícil e sob as provações. Isso prova que o Espírito Santo habita em nós. Logo, ser manso é viver de modo digno a nossa vocação para sermos escravos sob a vontade de Cristo, para decidirmos sempre preservar a unidade do Espírito na igreja, mesmo tendo força e liberdade para abandoná-la. Ser manso é preferir preservar a unidade do que preservar o meu orgulho. Mas então Paulo segue adiante e nos apresenta uma terceira virtude, a longanimidade. Ou, literalmente, ter longo ânimo. Uma paciência gigantesca. É a capacidade, meus irmãos, de suportar muitas provocações sem explodir. É ter a mesma paciência elástica que Deus demonstra com você todos os dias. Isso é ser longânimo. Não a longanimidade do mundo, mas a longanimidade que é aplicada sobre aqueles que o Espírito selou com a salvação. Então essa história mentirosa de que você é colérico, de que você é sanguíneo, pode ser que se aplicava à sua vida antes de você ser selado com o Espírito. Mas agora não. Isso nunca foi doença. Isso foi pecado. Agora você é longânimo no Senhor. Alguns vão dizer, né? Ah, pastor, mas eu tenho um estopim curto. Mas o crente, aquele que foi regenerado, ele diz sim, eu reconheço a minha natureza intolerante, a minha falta de paciência, mas em face da obra do meu Salvador, eu me revisto de tolerância, eu me revisto de longanimidade, eu morro na cruz, eu me escravizo à vontade do meu Senhor. João Calvino escreveu algo interessante, ele diz, quem conhece a sua própria miséria,
aprende a suportar com mais facilidade a miséria e a fraqueza de outros. Ser igreja, meus irmãos, é viver de modo digno do chamado de Deus para nós sermos voluntariamente escravos da vontade do Senhor. De andarmos uma milha a mais para que nós preservemos a unidade do Espírito na igreja do Senhor Jesus Cristo, onde Ele habita. Nós não podemos destruir a habitação do Senhor. Então, finalmente, Paulo chega na última virtude e diz: suportando-vos uns aos outros em amor. Aqui o verbo suportar, ele não significa simplesmente ajudar, dar suporte aos outros. Mas ele significa literalmente tolerar. Suportar pacientemente as imperfeições, as limitações e até os pecados dos irmãos contra nós. Meus irmãos, vamos ser honestos. Nós precisamos de muita paciência para suportar o pecado dos outros, né? Porque o pecado dos outros é sempre terrível. Porque a gente tem uma soberba tendência de nunca vermos os nossos próprios pecados. De querermos soprar um cisco no olho do irmão, enquanto nós não vemos o porrete dentro dos nossos próprios olhos. Nós precisamos de paciência. Nós precisamos da obra do Espírito em nós, para nós sermos capazes de suportar as fraquezas uns dos outros. Contudo, eu estou convencido, como eu disse, somente uma obra sobrenatural da parte de Deus pode dar aos homens endurecidos, mesquinhos e avarentos por natureza, um coração disposto a se sujeitar assim a Cristo, a fim de preservarem a unidade do Espírito na igreja do Senhor Jesus Cristo, a despeito das muitas falhas e ofensas dos outros para conosco. Mas suportar uns aos outros, meus irmãos, não é de maneira nenhuma fingir que nada aconteceu. O Albino vem e me ofende. Aí depois ele vem e conversa: não, meu irmão, tudo bem, não aconteceu nada. Aconteceu. Paulo, meus irmãos, conhecia muito bem a natureza humana. Ele conhecia... O Albino não fez nada comigo não, tá, gente? Eu só usei ele aqui porque estava olhando para mim. Paulo conhecia muito bem a sua própria natureza. Ele conhecia a natureza dos crentes em Éfeso. E parece que ele conhecia muito bem também a natureza dos crentes da IPB de Congonhas. É por isso que ele vai combinar a ideia de suportar externamente as falhas dos outros com uma disposição interior de amar. Suportai-vos uns aos outros em amor. Não é rangendo os dentes, te perdoo, miserável. Não, é em amor. Suportai-vos uns aos outros em amor. Assim como Deus suporta você e as suas falhas todos os dias. Assim como Deus em Cristo suporta e tolera os seus pecados com longanimidade, você, se está em Cristo, cheio do Espírito, deve suportar as fraquezas e os erros dos seus irmãos. Seja em casa, com o marido, com a esposa, com os filhos, com os pais. Porque é ali que começa a igreja do Senhor Jesus. Seja no corpo, com os irmãos. Seja no trabalho, onde há crentes que trabalham juntos. Isso para preservar a unidade do Espírito na igreja do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, ouçam com atenção. Vou repetir algo que eu falo com frequência aqui. Eu não estou dizendo que talvez nós vamos nos ofender e falhar uns com os outros. Eu estou dizendo que isso vai acontecer. Nós vamos nos ofender e nós vamos falhar uns com os outros. Agora, onde o Espírito Santo transformou eficazmente corações mortos nos seus delitos e pecados, em corações cheios do Espírito Santo pelo Evangelho, a falha do irmão não se torna mais em afastamento, ressentimento, divisão. Não, meus irmãos. Na verdade, essas falhas se tornam uma oportunidade para nós sermos humildes, para nós sermos mansos, para nós sermos longânimos escravos da vontade de Cristo,
e então preservarmos a unidade na igreja do Senhor. Quando nós vivermos isso, nós estaremos cumprindo aquilo que está escrito no versículo 3. Nós estaremos diligentemente nos esforçando para preservar a unidade do Espírito. Então percebam que nenhuma dessas virtudes cria a unidade. Elas apenas impedem que a nossa carne destrua a unidade que o Espírito já criou na igreja. Paulo não diz, criem unidade. O verbo é tereim, preservem, guardem, protejam, conservem a unidade. A unidade não é nossa, a unidade é do Espírito, que pelo Evangelho nos uniu uns aos outros sob um só corpo. Então, agora que nós estamos selados por este Espírito, então nós destruímos a nossa carne para nós não destruirmos a igreja do Senhor, onde Ele habita. Por isso, ser igreja é, por amor, praticarmos como dignos escravos da vontade do Senhor Jesus, as suas virtudes, a humildade, a mansidão, a longanimidade, o suportar uns aos outros em amor, para que nós possamos viver de modo digno a vocação de preservar a unidade da igreja do Senhor Jesus. Viver o Evangelho é viver de modo digno, o chamado de sermos escravos de Cristo. É vivermos de modo digno, o chamado para preservarmos a unidade do Espírito. Mas viver o Evangelho é sermos chamados para expressar a unidade da Trindade. Percebam, meus irmãos, que Paulo, ele vai nos dizer que a igreja deve viver unida, porque o Deus que nos chamou é trino. A nossa unidade não é fruto da nossa estratégia, da nossa capacidade de nos relacionarmos bem uns com os outros. Ela é uma expressão da obra trinitária de Deus em pecadores. Observem como Paulo constrói o seu argumento. Ele repete 7 vezes a palavra um. Quando nós olhamos aqui para os versículos 4 ao 6. Ele diz, há somente um corpo e um espírito, como também fossem chamados numa ou um, só a esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Vejam, meus irmãos, essa não é uma lista aleatória, ela é uma estrutura totalmente trinitária. Paulo começa no Espírito, passa ao Senhor, que é Cristo, e termina em Deus o Pai. É a unidade trinitária que sustenta a unidade do Espírito, porque a igreja foi criada para refletir a glória da Trindade. É por isso que nós devemos ser unidos dentro de casa. É por isso, irmãos, Heitor, Taylor, meus filhos, que vocês devem ser unidos, porque vocês são igreja. É por isso que no meio da igreja não pode haver divórcio, porque nós somos comprados e selados com o Espírito para refletirmos a unidade da Trindade. É por isso que membros da igreja não podem deixá-la sem que haja um motivo legítimo para que isso aconteça. Meus irmãos, Paulo começa dizendo que há um só corpo e um espírito. Paulo está sendo enfático em dizer que não existem vários corpos de Cristo, assim como também não existem vários Espíritos Santos. É um só Espírito que regenerou a cada um de nós. E o Espírito que regenerou você, também regenerou o seu irmão, para que junto com ele você seja uma só igreja. O mesmo Espírito que habita no pastor, habita na criança convertida. O mesmo Espírito que consola o crente maduro, consola o crente recém-convertido. Eu gosto
Da forma feliz como Bavinck escreveu, que o Espírito Santo não habita em indivíduos isolados. Ele reúne todos os crentes em um único corpo. Então Paulo prossegue, ele diz que há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Este Senhor é Cristo. A igreja não segue homens. Vocês não seguem a mim. E nós seguimos pastores que nos levam ao Senhor Jesus Cristo, crucificado, sepultado e ressurreto. Nós também estamos unidos sob uma só fé no sangue de Cristo, sob a qual nós estamos unidos em um só batismo, no qual juntos nós cremos que fomos purificados da lepra do nosso pecado e que nós ressuscitamos para uma nova vida em Cristo Jesus. Como afirma a nossa confissão, o batismo, ele é o sinal e o selo da nossa união com Cristo e da nossa entrada na igreja visível, que é o reino de Deus sobre a face da terra. Nós fomos batizados para vivermos juntos. Nós fomos batizados para sermos um só corpo, com uma só fé. Finalmente Paulo, ele leva os olhos ao Pai, e ele vai dizer: há um só Deus e Pai de todos, aquele que está sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Isso significa não que Deus é Pai de todas as pessoas, porque a Bíblia é enfática em dizer que antes da conversão nós somos filhos da potestade do príncipe da potestade do ar, que é simplesmente um outro nome para Satanás. Antes da conversão todos são inimigos de Deus, filhos da sua ira. Aqui Paulo está falando que Deus, o Pai, governa soberanamente a sua vida, sustenta a sua vida, habita a sua vida, enquanto você é igreja do Senhor Jesus Cristo. Percebam, meus irmãos, como a unidade da igreja, ela nasce então da unidade do próprio Deus. Foi por isso que o Senhor Jesus Cristo orou, pedindo ao Pai, lá em João 17, 21, naquela noite anterior à cruz. Ele orou a fim de que todos nós sejamos um, para que o mundo creia que tu me enviaste. A nossa unidade, o fundamento dela não é apenas trinitário. A nossa unidade tem um propósito missionário. Quando uma igreja, meus irmãos, vive dividida por orgulho, por vaidade, por negligência, ela contradiz com a vida o evangelho que ela diz crer e que ela prega. Isso é uma vida hipócrita. Mas quando essa igreja preserva a unidade do Espírito, ela proclama ao mundo com palavras e com obras que o Deus Trinitário realmente existe, que Ele habita no meio do seu povo e que Ele enviou o Filho para a salvação desse povo. A nossa unidade dá testemunho de que o Pai existe e que Ele enviou o Filho e que o Espírito nos transformou pela fé. A nossa comunhão não pode ser opcional. Não é opcional. Não para aqueles que são cheios do Espírito. Por isso, meus irmãos, preservar a unidade da igreja não é apenas uma questão de convivência. É uma questão de adoração e de evangelização. Nós vivemos unidos porque nós pertencemos ao mesmo Pai, nós fomos salvos pelo mesmo Filho, nós somos habitados pelo mesmo Espírito. A igreja, meus irmãos, é a mais bela demonstração da existência e da obra de Deus neste mundo. É isso que nós somos. O testemunho da existência e da obra de Deus neste mundo caído. Conta-se que durante a construção de um prédio,
queria servir como uma igreja, um lugar onde a igreja se reuniria, uma pessoa perguntou a 3 homens que trabalhavam naquela obra por que eles estavam ali. O primeiro respondeu, porque eu estou assentando tijolos. O segundo disse, porque eu estou ganhando meu pão de cada dia. O terceiro parou, sorriu, ele disse, porque eu estou construindo uma coisa para a glória de Deus. Os 3 estavam fazendo exatamente a mesma coisa, mas apenas um conseguiu enxergar o propósito maior. Isso também acontece na igreja. Alguns podem pensar que nós estamos aqui apenas frequentando cultos. Nós estamos só servindo nas escalas dos oficiais. Nós estamos convivendo com irmãos imperfeitos. Mas Deus diz que algo infinitamente está acontecendo na nossa comunhão. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão formando um povo para manifestar diante do mundo a sua glória, a sua unidade. Meus irmãos, quando o mundo vê um de nós, no dia do Senhor, nos envolvendo com outras atividades que não são lícitas, nós estamos roubando a glória de Deus. Quando nos nossos encontros espirituais, crentes ficam em casa por preguiça, para se divertir, você está negando a sua própria profissão de fé, roubando a glória que deve ser manifesta e revelada ao mundo, a glória de Deus. Por isso, meus irmãos, a última aplicação para nós é essa: não trate como comum aquilo que Deus tornou sagrado. Se a igreja é a mais bela manifestação da existência e da obra de Deus, do Deus triuno na terra, então, para nós sermos de fato igreja, nós não podemos torná-la como um compromisso opcional na nossa agenda. Nós não podemos amar o cabeça e desprezar o corpo. Nós não podemos dizer que pertencemos ao mesmo Espírito, ao mesmo Senhor, que temos o mesmo Pai, que estamos unidos no mesmo corpo, mas viver como se a comunhão com a igreja fosse uma mera questão de convivência social, uma necessidade religiosa, e não uma obra que glorifica a Trindade. Crentes, quando crentes deixam de se reunir com a igreja, com os irmãos, quando participar da vida da igreja apenas quando isso é confortável, quando você serve somente quando isso não atrapalha os seus projetos pessoais, você não está apenas negligenciando uma atividade religiosa. Você está dizendo, ainda que inconscientemente, involuntariamente, que a manifestação da glória de Deus pode esperar, que a sua glória é mais importante. Por isso que nós devemos amar a comunhão dos santos. Mas Cristo não derramou o seu sangue para fazer de nós consumidores de culto. Ele fez isso para nós sermos um povo. O Espírito Santo não fez de você uma pedra solta. Ele te colocou num templo. É por isso que o dia do Senhor, meus irmãos, os cultos, a comunhão, a oração da igreja, a IBD, o discipulado e o serviço cristão, eles não são apenas apêndices da fé. Elas são as expressões visíveis da existência de Deus e de que Ele operou uma obra sobrenatural no seu coração. Se nós não entendermos isso, se nós não vivermos isso, nós não entendemos o que é ser igreja. E nós não seremos dignos de ser reconhecidos como igreja no ano que vem. Por isso, para de olhar para os nossos encontros nas quartas-feiras, no domingo, apenas como mais uma reunião semanal da sua agenda. Ser igreja é enxergar essas coisas como o lugar onde Deus, o Pai, reúne os seus filhos, onde o Filho edifica o seu corpo, onde o Espírito manifesta a sua presença. Quem compreende o que é ser igreja, já não pergunta mais, será que eu preciso ir?
A pergunta passa a ser: como é que eu poderia desprezar o povo que o Deus triuno reuniu no sangue do seu Filho para habitar no meio deles? Portanto, meus irmãos, ser igreja é ser chamado para preservar a unidade do Espírito na igreja, para a glória do Pai no Filho, assistidos pelo Espírito Santo de Deus. No início deste sermão, nós entramos numa carpintaria, não foi? Nós vimos ferramentas diferentes que por si mesmas eram inúteis e que desprezavam-se umas às outras. Mas nas mãos do carpinteiro, cada uma encontrou o seu propósito, a glória do carpinteiro. Aquela história, meus irmãos, aponta para algo infinitamente maior. O carpinteiro de Nazaré, que nos chamou eficazmente pelo Evangelho, não para nós permanecermos como nós éramos, mas para nos transformar no seu povo. Ele nos chama para nós vivermos de modo digno deste chamado, como povo preservando a unidade do Espírito, para que juntos nós revelemos ao mundo a glória do Deus triuno. Por isso, meus irmãos, permita-me falar-lhes com legítimo amor de um pastor. Se você continua tratando a comunhão da igreja como algo secundário, se o culto, a oração, os serviços do domingo sempre cedem lugar aos seus próprios interesses, o problema não é mais falta de conhecimento. Talvez você nunca tenha entendido o que é ser igreja. Talvez o problema é que você nunca foi feito igreja. Porque ninguém despreza aquilo que verdadeiramente ama. Ninguém. Mas os que pertencem a Cristo, eles põem as suas diferenças de lado. Eles se deixam trabalhar nas mãos do Senhor Jesus Cristo. As nossas diferenças não impedem a obra dele em nós. Na verdade, as nossas diferenças só tornam a sua obra mais gloriosa. Porque seria muito fácil realizar uma grande obra com ferramentas perfeitas. Mas ele, ao invés de escolher alguém perfeito, ele escolheu você. Ele escolheu a mim. Por isso, não rejeitem essa glória. Seja humilde. Seja ensinável. Seja tolerante com os erros e as fraquezas do seu irmão. Perdoe, assim como Deus tolera e perdoa as iniquidades de cada um de nós. Ao vivermos assim, meus irmãos, nós revelamos que não apenas conhecemos o Evangelho, nós revelamos que nós vivemos o Evangelho. Por isso nós somos chamados a viver de modo digno daquilo que nós recebemos. Somos chamados a amar de modo digno a igreja que o Senhor Jesus Cristo ama. Porque um dia esse carpinteiro, o carpinteiro do universo, ele vai completar a sua obra de redenção. E naquele dia ele vai apresentar ao Pai um povo santo, perfeito, unido para a sua própria glória. Mas até esse dia, meus irmãos, porque Deus graciosamente chamou a cada um de nós pelo Evangelho para vivermos unidos como seu povo. Vivamos de modo digno de sermos escravos de Cristo, para preservarmos a unidade do Espírito na igreja do Senhor Jesus. Amém e amém.